E aí, BGZ aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, um review muito esperado, que é o review do meu monitor. Sem dúvidas, com jogos competitivos, os monitores têm mais hertz, mais cores e muita fluidez na hora dos jogos. O meu monitor é um Super Frame Precision, que tem 280 Hz na velocidade da taxa de atualização. Mas antes, eu separei pra vocês um pouquinho de cada informação que você precisa antes de comprar um monitor. Sem enrolação, que eu vou te apresentar quais são. Primeiro, você precisa pensar em qual painel você vai querer o seu monitor. Por exemplo, o painel do meu monitor é um painel IPS, mas a gente já vai ver isso daí. Existem três tipos de painéis: o painel TN, VA e IPS, mas qual que é a diferença entre eles? O IPS, já te adiantando, é o mais equilibrado para você fazer, por exemplo, edição de vídeos ou jogar, também assistir filmes e tudo mais. Não vamos levar para o painel OLED ainda, que é um nível um pouco mais avançado. O painel VA é um painel com mais contraste, digamos assim, porém ele é mais lento, tendo uma taxa de resposta, talvez, dependendo do modelo, um pouco inferior. O painel TN, pelo contrário, já é mais rápido, já é um pouco mais fluido, mas ele tem menos cores. O segundo ponto que eu quero explicar pra você, antes de você comprar um monitor, é sobre os hertz. O que são hertz no final? O que é aquele HZ quando a gente tá olhando o anúncio do nosso monitor que tá salvo no carrinho, tem tempo? Os hertz nada mais são do que a taxa de atualização do seu monitor. Vou explicar de um jeito bem tranquilo. Você que joga, com certeza já ficou vendo quantos FPS teu jogo tava batendo, mas isso é normal. Porém, o FPS tem total ligação com a taxa de atualização. Por quê? Os FPS são os frames por segundo, ou seja, a cada frame que passa em segundos é a quantidade de FPS. Se tiver 30 FPS, 30 imagens por segundo. Se tiver 60 FPS, 60 imagens por segundo. E assim sucessivamente. O meu monitor, por exemplo, tem 280 Hz, ou seja, a taxa de atualização dele passa para mim até 280 frames por segundo. Então, se meu jogo estiver rodando a 280 FPS, é o limite do que eu consigo enxergar através da tecnologia do meu monitor. Caso eu esteja com um jogo rodando abaixo, também não tem problema, porém eu não vou enxergar a capacidade máxima dos meus hertz. Então, se eu não tenho uma configuração que roda um jogo acima de 280 FPS ou por aí, não compensa tanto, a não ser que futuramente eu vá fazer uma atualização no meu setup. Caso você tenha uma configuração que rode, por exemplo, Valorant a 100 FPS, compensa para você pegar um monitor de 144 Hz, que é um monitor mais intermediário. Geralmente, quando você começa a atualizar o seu monitor, você escolhe entre 120, 144 e 240 Hz. Fica mais ou menos nessa faixa, podendo variar para mais ou para menos, como 180 ou 165. Por último, mas não menos importante, antes de apresentar todas as especificações e o review do meu monitor, nós iremos falar sobre as cores. As cores existem vários padrões, porém, os principais é o sRGB e o Adobe RGB. O Adobe é para monitores que têm a tecnologia mais avançada, principalmente se você trabalhar fazendo edições de vídeo, de filme. Quando você fala do padrão de cores sRGB, é um padrão de cores mais comum, ao qual você tem que ver nas especificações do seu monitor. Quanto mais fiel ele for, mais porcentagem ele tem. O meu, por exemplo, é 100% sRGB, então as cores são mais vivas, as cores são mais fiéis ao tom que elas realmente são. O preto não fica cinza, por exemplo, que é uma coisa muito comum em painéis TN, que as cores não são tão fiéis. Então o preto acaba ficando cinza, o azul fica menos azul. Mas bom, parando de enrolação, muito obrigado por ter prestado atenção, eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Agora vamos pro review do monitor. Esse daqui é o meu monitor, foi aqui que eu comprei ele no site da Terabyte, com 12 meses de garantia, como é de padrão para eles. No momento ele tá indisponível, mas na época esse daqui foi o preço que eu paguei nele. Teve um desconto muito bacana, porque foi numa live que eu tava assistindo. Para melhorar eu paguei no Pix, então foi bem melhor. Mas tem hoje essa opção aqui, que é muito parecida com o meu monitor, inclusive até o tamanho, quanto a resolução, aqui no site da Terabyte. O Super Frame Precision de 24 polegadas e meia, Full HD, só que com painel VA e 260 Hz de taxa de atualização e 1 milissegundo de taxa de resposta. Então, vou deixar aqui na descrição, fica aí uma indicação para quem quiser comprar um parecido. A faixa de preço tá muito boa, até porque ele tá com desconto aí no Pix ou no cartão. Tô colocando esse vídeo para vocês darem uma olhada nas cores do monitor, no painel dele sendo IPS. Tem também aquele meu monitor, que é meu monitor antigo, e o painel dele é TN, porém ele é bem antigo, então nem cabe tanto a comparação, mas
vocês podem perceber que se olhar de um ângulo um pouco mais distorcido, as cores vão trocando, enquanto o painel IPS continua sempre intacto com relação às cores. Cores bem vivas, um preto bem destacado. Cabe aí a comparação para vocês com relação aí ao painel IPS. Mas eu também separei aqui para vocês uma gameplay de Valorant que eu vou colocar para vocês agora. Aqui eu separei algumas jogadas que eu fiz no Valorant. É um jogo com cores bem vívidas, bem colorido, então foi por isso que eu escolhi gravar ele, pelo menos para esse trecho do vídeo, inclusive essa pinada aí. Eu não consegui colocar o meu celular para poder gravar mais alto, para vocês terem um ponto de visão mais centralizado, mas eu acredito que eu colocando ele mais embaixo dá até para vocês testarem melhor, entenderem melhor a qualidade de ter um painel IPS, que você colocando ele numa posição meio, entre aspas, de desvantagem, você ainda assim consegue ver tanta qualidade de imagem, consegue ver tudo que tá acontecendo na tela, pouco borrão de movimento, o preto bem destacado. Voltando aqui pro navegador, eu achei até essa foto que mostra bastante a diferença do painel TN visto por ângulo diferente do IPS. O IPS você pode olhar ele da esquerda, da direita, de cima, de baixo, que você vai ver as cores do mesmo jeito, e o TN ele vai estar com as cores distorcidas, meio monocromático. Aqui no anúncio do meu monitor tem a taxa de atualização, tecnologias que ele tem como FreeSync, o modelo, a cor, a taxa de atualização, Full HD, que é a resolução dele, 1920 por 1080, os níveis de contraste, tempo de resposta. São configurações bem legais para um monitor intermediário, principalmente pelo preço que ele saiu. Eu acredito que aquele que eu mostrei para vocês, apesar de ser painel VA, também vai suprir bastante. Porém, não vai ter os mesmos ângulos de visão que um painel IPS. O suporte para 16 milhões de cores, padrão 100% sRGB, duas saídas HDMI e duas DisplayPort, a questão do consumo de energia, as tecnologias que ele possui e também a saída de áudio que eu vou mostrar para vocês agora. Porém, não esperem tanto. Ele é um monitor intermediário, então não dá para esperar que ele tenha a mesma qualidade de áudio que de uma televisão. Aproveitando que eu já tô editando esse vídeo enquanto eu tô gravando, eu vou mostrar para vocês aqui a qualidade de som, reprisando o começo do vídeo. Cada vez mais tem mais hertz, mais cor. Ele não é muito bom, é até que baixo, porém se você baixar aqui o Voice Meter Banana ou algum tipo de soundbar, tem como você alterar aí o som, aumentar um pouquinho para ver se ele dá uma valorizada, mas ele salva bastante se seu fone de ouvido estragar. Finalizado o review aqui do monitor. E aí, me diz, você achou que valeu a pena pagar R$633 por esse monitor aqui de 280 Hz? E você, qual é o seu monitor? Deixa aqui nos comentários. Um abraço, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aprendido alguma coisa e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.